Olá a vocês! Hoje eu vou falar sobre Transformers, que é uma arquitetura de redes neurais Deep Learning que está sendo utilizada em diversas áreas em processamento de linguagem natural e em visão computacional. A ideia é que eu vou criar uma série de vídeos falando sobre Transformers. Nesse vídeo em particular eu vou falar sobre os mecanismos de atenção para Transformers. Bom, primeiro é importante destacar que, como eu disse, Transformers é uma arquitetura que ela tem revolucionado de fato Deep Learning. Esse foi um post do Yann LeCun, que é um famoso pesquisador em Deep Learning, né? Hoje ele trabalha com pesquisa no Facebook e também é professor da New York University. Bem, ele é famoso por diversas coisas, né? Como as redes neurais convolucionais. Então, nesse post recente, né, ele disse que são três tendências fortes para a inteligência artificial. A primeira é Self-Supervised Learning. A segunda é Federation Learning, que é uma forma de treinar redes distribuídas. E a terceira são as arquiteturas Transformers. Né, e ele citou aqui esse artigo da Forbes falando disso, né, na próxima geração de inteligência artificial. Então, de fato, existe uma tendência, né, de utilizar arquiteturas Transformers em problemas em Deep Learning e inteligência artificial. Então, Transformers foi uma arquitetura, né, que ela foi proposta em um paper em 2017, esse paper chamado Attention is All You Need. É um paper da NIPS de 2017, muito famoso. Hoje já contém mais de 12 mil citações, para você ver aí o peso desse trabalho, né, que foi feito por diversos pesquisadores, né, pessoas da Google e de outros lugares, como a Universidade de Toronto, por exemplo. E as peças-chave desse paper são que ele usa mecanismos de atenção pesadamente, ou seja, a arquitetura Transformer, o core dela são esses mecanismos de atenção, a gente vai entender melhor eles aqui hoje. Originalmente foi uma arquitetura proposta para problemas sequence-to-sequence. Se você não sabe muito bem o que são os problemas sequence-to-sequence ou arquitetura sequence-to-sequence, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico melhor o que são essas arquiteturas. Porém, hoje, Transformers são utilizados em diversos problemas, não só problemas ou tarefas sequence-to-sequence. Por exemplo, Transformer é a arquitetura core de modelos famosos como o BERT, né, ou o GPT-2, o GPT-3, né, o GPT-2 ou o GPT-3, que são arquiteturas famosas aí que saem até na mídia aí, que são capazes de fazer coisas realmente bem interessantes. Dá uma olhada nesse vídeo que eu explico um pouco sobre o GPT-3, né, e alguma intuição sobre ele. Então agora eu vou apresentar a arquitetura com um pouco de detalhes para a gente entender melhor os Transformers. Então a arquitetura Transformer ela foi primeiro aplicada, né, para problemas sequence-to-sequence. Então a ideia básica, né, de uma tarefa sequence-to-sequence é a seguinte: você tem uma sequência de entrada, né, você pode pensar essa sequência de entrada como uma sentença, né, que é uma sequência de palavras, e você gostaria de gerar uma sequência na saída, né, que também você pode pensar nisso como uma sequência de palavras. Então, nesse caso, é um exemplo simples, onde você quer traduzir, por exemplo, do francês para o inglês. Então, na entrada você tem uma sentença em francês, que é uma sequência de palavras em francês, e você quer gerar uma sequência de palavras em inglês. Esse é o setup básico de uma tarefa sequence-to-sequence. Então a ideia aqui é utilizar o Transformers, né, para traduzir, por exemplo, do francês para o inglês. Utilizar essa arquitetura de Deep Learning e Transformers para fazer isso. Então o modelo original, né, do Transformers proposto nesse paper ele é dividido em duas partes principais, o encoder e o decoder. A ideia é que o decoder receba, né, uma sequência na entrada, de alguma forma gere representações, né, neurais ou vetores dessa entrada, e a partir dessas representações ou desses vetores, eles vão ser entrada para o decoder, e o decoder vai utilizar essas representações para gerar uma saída. Um ponto interessante a se destacar é que arquiteturas como o BERT, eles utilizam só o encoder do Transformers, e arquiteturas como o GPT-2 ou o GPT-3, eles utilizam só o decoder do Transformers. Na arquitetura original, eles utilizam os dois. Em particular, tanto o encoder quanto o decoder têm várias camadas. Então, né, no encoder aqui nesse caso você tem várias camadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse exemplo, e o decoder também tem 6 camadas. O número de camadas é um hiperparâmetro do seu modelo, então você pode mudar isso, e existem algumas configurações ou bibliotecas padrão que elas utilizam números determinados, né, para camadas, por exemplo, 8 camadas ou 12 camadas, ou até mais, 24 camadas, dependendo do modelo. E a ideia de camadas, como nós sabemos, é uma ideia muito importante de Deep Learning. Então, geralmente, esses modelos a gente chama Deep Learning ou Deep porque eles têm várias camadas, ou seja, eles têm uma arquitetura profunda com várias camadas. E a ideia é que cada camada dessa ela captura padrões, né, da sua entrada baseado na camada anterior. E no final você vai ter uma composição aí de representações, né, na última camada baseada em todas as camadas anteriores.
Então agora vamos dar uma olhada nas camadas do encoder. Então essa é uma visão de uma camada do encoder. Então a camada recebe como entrada representações de palavras, nesse caso aqui a gente tem 3 palavras na sequência. Essas representações, elas entram em um self-attention, uma camada, uma subcamada dessa camada de encoder chamada self-attention. Essa camada vai fazer alguns cálculos que vão gerar, né, um novo vetor para cada uma dessas palavras. E esse novo vetor de cada uma dessas palavras vai passar por outra camada, a feed-forward. Né? E aí sim vai gerar a representação final para cada uma dessas palavras. A gente vai entender o que cada uma dessas subcamadas aqui faz. A camada de feed-forward é uma camada simples, né? Uma camada de arquitetura geral, né? Que é utilizada em Deep Learning. Né? A ideia é que você vai ter, né, o X aqui é a sua entrada, né, que é o Z aqui na verdade, você vai multiplicar isso por uma matriz, você tem um bias, você vai utilizar uma função de ativação aqui, a ReLU, né, e vai multiplicar por outro peso e vai somar o bias. Então isso aqui nada mais é do que uma rede feed-forward com 2 camadas. Né, a primeira camada aqui e a segunda camada aqui. Agora vamos olhar com mais cuidado a camada de self-attention, que é a camada mais importante da arquitetura de Transformers. Antes de entrar em detalhes, né, na subcamada de self-attention, eu queria explicar a intuição por trás do self-attention. Então a intuição é o seguinte, né, vamos supor que essa é a sua sentença de entrada. Né? A ideia do self-attention é gerar uma representação para uma palavra, nesse caso aqui, palavra it, baseada na representação de todas as outras palavras na sequência. E essa representação ela é gerada somando, né, a representação das outras palavras na sequência. Mas essa soma não é uma soma qualquer, é uma soma ponderada, onde palavras que são mais importantes para a representação dessa palavra, elas devam ter mais peso. Nessa sentença, a palavra it é ele, ela se refere ao animal. Então, você vê que a palavra animal ela tem mais peso, né, para a geração da representação dessa palavra it. E essa é a ideia. Palavras que são importantes para a palavra, né, para a palavra-alvo aqui, elas devem ter um peso maior, e outras palavras que não são tão importantes, elas podem ser ignoradas ou não ter um peso muito grande. E a ideia é que nós vamos calcular essas representações para cada palavra da sentença baseada em todas as outras palavras. E a intuição aqui é que isso funciona mais ou menos como nossa mente na hora que a gente está, por exemplo, lendo um texto. Né? Quando alguma palavra vai referenciar uma palavra anterior, você ali faz essas conexões intuitivamente no seu cérebro. A ideia aqui também é tentar capturar, né, essa informação que determinada palavra, a representação dela, ou vamos dizer, o significado dela, ele pode ser melhor explicado, né, quando você olha ali o contexto e outras palavras nessa sentença. Essa é a intuição por trás do self-attention. Ou seja, cada palavra na sentença vai ter uma representação depois da subcamada de self-attention, onde essa representação ela vai capturar informações de forma diferente de cada uma das palavras nessa sentença. E essas informações elas são capturadas de forma ponderada, ou seja, algumas palavras são mais importantes para a representação de determinada palavra do que outras. Em particular, para cada palavra da sentença, essa palavra ela possui um embedding, né, um word embedding, e a ideia é que esse embedding ele vai ser multiplicado por 3 matrizes. A gente tem uma matriz de queries, uma matriz de chaves e uma matriz de valores. E quando você multiplica cada vetor de palavra por essas matrizes, você vai ter as saídas. Né? Que nesse caso aqui, por exemplo, você multiplicou x1 pela matriz, você tem q1, você multiplicou x1 por essa outra matriz, você tem k1, e você multiplicou x1 por essa outra matriz, você tem v1. Você faz isso para todas as palavras da sequência. Nesse caso aqui a sequência só tem 2 palavras. E a ideia é que esses vetores gerados vão ser utilizados no mecanismo de atenção. Então os vetores de queries e chaves aqui, eles vão ser utilizados para calcular a tensão que uma determinada palavra deve dar às outras. O vetor de valor vai ser o vetor de fato utilizado quando o mecanismo for agregar informações de outras palavras. Então agora a gente vai calcular o self-attention para a palavra thinking. Né? E como que a gente vai fazer isso? A gente gerou, né, os vetores Q, K e V para cada palavra da sentença, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o vetor de query da palavra que a gente quer calcular o self-attention, no caso thinking, então a gente vai pegar o vetor dela que é o Q1 e vai fazer um produto interno dele com todos os outros vetores que são chaves das outras palavras da sentença. Você vai fazer esse cálculo não só com as outras palavras da sentença, mas com a própria palavra. E o produto interno entre 2 vetores ele vai gerar um número. E esse número é o que a gente chama de score. Né? Então, aqui, por exemplo, você multiplicou Q1 com K1, né? E aqui você multiplicou Q1 com K2, que é a chave da segunda palavra.
né? Se você tiver mais palavras na sua sentença, você vai multiplicar o Q1 com K3, Q1 com K4 e por aí vai. Ou seja, você multiplica o vetor query de uma palavra, que é a palavra-alvo que você quer calcular o self-attention, nesse caso o thinking, com todos os vetores chaves das outras palavras na sua sentença. E aí no fim, depois de você fazer esse produto interno, você vai ter um número para cada palavra na sentença. E aí você faz o seguinte, você vai dividir esse número pela raiz quadrada da dimensão de cada vetor desse key aqui, né? No caso, isso aqui é um hiperparâmetro da rede também. Isso aí é só para estabilizar o gradiente na hora do treinamento. Não importa muito para a gente. Mas o que é importante para a gente aqui é que depois que você divide, né, esse score, né, por essa constante, você vai utilizar uma camada de softmax. E o que o softmax faz? Ele vai transformar todos esses valores no range entre 0 e 1, de uma forma que quando você somar todos esses valores, o resultado dá 1. E você pode pensar nisso como uma distribuição, né, das palavras ali naquela sentença. E a ideia é que palavras que estão relacionadas ou são importantes para a palavra-alvo, no caso thinking, elas devam ter, né, um score, né, depois do softmax maior. Ou seja, aquela palavra é mais importante para a palavra thinking. E essa é a ideia. A rede neural, quando você treinar o Transformers, ele vai aprender sozinho a prestar atenção em palavras que são importantes para a palavra que você quer calcular a representação dela. E aí, depois de calculados esses scores, o que você faz? Você vai pegar cada um desses scores e vai multiplicar o score pelo vetor, né, o vetor de valor correspondente daquela palavra. Então você vai pegar aqui, por exemplo, 0,88 e multiplicar por esse vetor, V1, no caso da palavra aqui. Você vai pegar aqui 0,12 e vai multiplicar pelo vetor V2 e assim sucessivamente, dependendo do tanto de palavras que você tem na sentença. E aí cada valor desse score ele é multiplicado pelo o vetor valor, né, que é esse azul aqui de cada palavra, na ideia que é o seguinte, que scores mais altos, eles, como você vai multiplicar números aqui, né, você vai ter valores mais altos para esses vetores que são importantes e você vai ter valores que não são tão altos para vetores que são menos importantes. Dessa forma você pondera aqui e a ideia é que você vai dar mais ênfase para vetores de palavras que são mais importantes para o cálculo dessa palavra, no caso, a palavra thinking aqui. E depois que você multiplica esses scores por todos os vetores, né, de valores que são esses azuis aqui, você vai somar esses vetores todos. Então você vai somar V1, V2, V3 até Vn, onde n é o tamanho da sua sentença, e você somando esses vetores, você vai ter uma soma ponderada de todos os vetores em azul, que são os vetores de valores, e essa representação aqui a gente chama de Z1. Ou seja, Z1 é a representação final, né, da subcamada de self-attention para a palavra thinking, que é a palavra, né, aqui no caso, a palavra 1. E aí perceba que você vai fazer todo esse cálculo para cada palavra da sua entrada, da sua sequência. Então, né, depois que você calculou para thinking aqui, você vai fazer o mesmo processo, todo esse processo para machines, e assim por diante, para cada palavra da sua sequência de entrada. No caso aqui, quando você fizer isso para machines, você vai ter o Z2, que é a representação depois da camada de self-attention para a palavra machine, que é a palavra 2 dessa sequência. Só que eu falei que primeiro você faz esse cálculo para a palavra 1, depois para a palavra 2, para a palavra 3. Mas na verdade você pode fazer isso tudo em paralelo. E aqui que entra uma grande diferença, um grande diferencial desse modelo com relação aos outros, por exemplo, LSTMs ou redes neurais recorrentes, é que esse cálculo paralelo ele é muito eficiente, né, e permite esses modelos serem treinados em muitos dados. E a ideia básica é que cada palavra de entrada ela tem um vetor, né, que representa essa palavra. O que você vai fazer? Você vai colocar esses vetores um debaixo do outro, ou seja, você vai ter uma matriz onde cada linha representa uma palavra, e você vai pegar essa matriz inteira e vai multiplicar pela matriz correspondente, por exemplo, do query, do key e do value, né, que são as três matrizes que nós falamos anteriormente. E como resultado, você vai ter aqui vetores para cada palavra de entrada de uma vez só, né, para as três matrizes. Então, de forma resumida, como que é gerado representações de palavras utilizando a subcamada de self-attention? A gente faz o seguinte, a gente tem os vetores de queries e de chaves, né, que a gente calculou anteriormente, né, cada uma dessas linhas aqui representa uma palavra, e aqui na verdade a gente tem a matriz K aqui, que ela é transposta, né, para você fazer essa multiplicação, então cada coluna aqui representa uma palavra. Você faz essa multiplicação, né, e isso utilizando GPUs isso é bem eficiente, né, e isso vai gerar um score, como nós falamos. Esse score ele vai ser dividido por uma constante e você vai tirar o softmax aqui para ter números ali que pesam palavras diferentes com importâncias diferentes.
E aí esses scores são multiplicados por vetores, né, de valores, né, como eu expliquei anteriormente, e aí o que acontece é que você vai ter no final uma matriz Z, onde cada linha dessa matriz ela tem uma representação de uma palavra ali, baseada em outras palavras da sua sequência. Eu também gosto de ver as equações, porque as equações elas também dão uma ideia mais clara de como essas representações são calculadas. Então, para cada palavra I na sequência, você vai gerar uma representação Z dessa palavra. E essa representação ela é baseada na soma das palavras, cada uma das palavras J dessa sequência, né? Que no caso a sequência ela tem N palavras. Você vai ter aqui um score que vai dizer quanta palavra J é importante para a palavra I. Esse score é calculado da seguinte maneira. Você vai ter um softmax, onde você vai ter um valor de score que ele mede a importância da palavra J com relação à palavra I. E essa representação EIJ, ela vai ser calculada da seguinte forma. Você vai ter a multiplicação da representação inicial da palavra I pela matriz de Curies e você vai ter a representação da palavra J multiplicada pela matriz de Chaves. Esses dois valores eles vão ser multiplicados, né? Você vai ter um score aqui, um número que é dividido por essa constante. Então você usa aqui um exponencial, que é esse é o softmax, e você vai normalizar cada um desses scores pela soma do exponencial, né, da função exponencial de todos os scores daquela sentença com relação à palavra I. Então esse cálculo é feito para todas as palavras na sequência, né? Cada uma dessas palavras é a palavra I. Então vamos olhar o big picture aqui, né? A arquitetura como um todo. A gente tem a arquitetura, né, do Transformers, que é uma arquitetura onde você tem um encoder com várias camadas e o decoder. Cada uma dessas camadas, na verdade, é essa camada que eu estava explicando, e essa camada ela possui duas subcamadas. A camada de Self-Attention e a camada de Feed-Forward. Né? Nessa apresentação eu expliquei mais a camada de Self-Attention, que é essa parte aqui. Essa subcamada de Self-Attention é uma das partes mais importantes do Transformer. Depois que a camada de Self-Attention é calculada, as representações das palavras elas são passadas para a próxima camada de Feed-Forward e depois disso essas representações são passadas para a próxima camada do encoder. Perceba que todas as camadas aqui elas têm a mesma arquitetura que essa arquitetura aqui. Você vai fazer isso N vezes, onde N é um hiperparâmetro que é o número de camadas da sua rede. E no final você vai utilizar as representações da última camada do encoder como entrada para as camadas do decoder. Eu vou explicar o resto da arquitetura Transformers em outros vídeos, para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu expliquei sobre Transformers, eu expliquei sobre a camada de Self-Attention, que é uma camada de extrema importância nessas arquiteturas. Eu também disse que essas arquiteturas elas são utilizadas em Deep Learning moderna para diversos modelos, né, que são utilizados por diversas empresas em diversas aplicações. Dá um joinha aí, se inscreva no canal, clique no sininho para receber novas notificações. Um grande abraço e até mais!